Oi, gente. Vocês me escutam? Beleza. Bom, prazer. Sou Juliana. Eu lidero o time de People aqui na Taco. É um prazer enorme estar aqui. Esse evento é super um sonho nosso. A gente queria muito fazer um evento que a gente trouxesse muito impacto, trouxesse um conteúdo de qualidade, de fato. E a minha missão aqui é contar um pouquinho de algumas coisas que a gente está fazendo, tá? Então, mas eu vou contar uma história, e por trás dessa história, o que está acontecendo hoje no nosso time, né? Então, como que essa história ela consegue materializar muito bem o que está acontecendo no meu time de People e provavelmente no time de vários de vocês aqui, tá? Bom, vamos lá. Esse aqui é um estudo, tá, da consultoria do BCG, que eles trazem que quase todo emprego continua. Tá? Então, acho que muita gente tem falado que o emprego vai mudar e que as coisas estão mudando. E, assim, anteriormente foi falado do pânico de que nós vamos ficar sem emprego e tudo vai mudar. Mas o que eles trazem aqui é uma perspectiva diferente, né? Qual que é a perspectiva aqui? O emprego, boa parte deles, né, de 50% a 55%, vai continuar, só que ele vai ser remodelado. Então, acho que a gente já está vendo no nosso dia a dia hoje o nosso emprego, né, como people, o nosso papel como people sendo remodelado, o papel dos times, né, do nosso time, dos times que a gente atende hoje nas empresas sendo remodelado. E o que eu vou falar aqui é muito sobre isso. Então, eu vou trazer um caso real que acontece hoje na Taco, e de como, de fato, o papel de uma recrutadora ele foi remodelado, e não só como ele foi remodelado, o que aconteceu na prática, mas também o que acontece depois que ele é remodelado, né? Então, assim, não é só que o trabalho dela mudou e que foi automatizado e tudo mais. É menos sobre as ferramentas pelas quais a gente usou para remodelar o trabalho dela, mas muito mais do impacto disso, o impacto para ela. Porque outra coisa que a gente fala muito também é sobre como que a IA está amplificando, né? Como a IA está redefinindo a forma como a gente trabalha. E aqui é um caso real de que realmente redefine. Realmente a gente tem que olhar diferente para como a gente contrata, para como a gente treina, para como a gente hoje está organizando os nossos times. Tá bom? E aí, para começar essa história, esse aqui é uma mensagem que aconteceu, é real. Tá? Essa história é sobre um recrutamento de uma posição contínua. Tá? Então, a gente tem vários tipos de posições que a gente contrata hoje na Taco, e provavelmente vocês também. Então, a gente vai ter posições mais seniors, posições de mais alto volume, mais de baixo volume, posições que são contínuas, que a gente vai continuar, que são posições muito críticas, que a gente tem que estar sempre recrutando para aquela posição. Então, essa história é de uma posição do nosso time de Agent Ops, que é um time super crítico na Taco, né, muito importante para o nosso business, e que, de fato, a gente está com o recrutamento dele sempre ligado, sempre para encontrar bons talentos. Porque à medida que a gente vai crescendo como empresa, né, esse time é o time que atende diretamente os nossos clientes. Então, a gente está crescendo como empresa e crescendo esse time junto. Então, esse recrutamento está sempre constante, né? E aí o Gadot chega para mim e fala assim, eu tenho uma entrevista para esse time, eu não estava sabendo, porque tudo acontece muito rápido. E como é que isso acontece tão rápido assim? E eu vou contar a história da Bia. Tá? Então, essa é a Bia. A Bia está aqui, depois quem quiser conversar com ela. E é tudo verdade. Essa é a Bia e ela é recrutadora do meu time. A Bia entrou na Taco em outubro do ano passado para ajudar em todo o recrutamento de vagas de não tecnologia. Tá? Então, as vagas não tech, hoje, estão sob responsabilidade da Bia. Mas eu vou contar para vocês o que mudou, né, de fato, no dia a dia da Bia. Que ela passa, ela antes estava numa empresa super grande, né, com alto volume de vagas, e ela era uma recrutadora, e que, assim, vou ser bem honesta com todo mundo aqui, tiradora de pedido. Tá? O que é uma recrutadora tiradora de pedidos? Acredito que muitos saibam aqui, ou são recrutadores, ou lideram times de recrutamento, que chega uma demanda gigantesca de vagas e você vai lá e tira pedido. E entra no flow, e recruta, e recruta. Chega numa hora que você, de manhã cedo, chega na empresa, ou está remoto, enfim, e chega no final do dia e você passou o dia inteiro entrevistando. Né? O
que era um pouco da vida da Bia no início desse ano, tá, gente? Eu não vou nem dizer que assim, não é nem outubro do ano passado. Isso aqui já era o início desse ano. Tá? Então, a Bia tinha um monte de ferramentas soltas. A gente sempre, né, obviamente, a gente é uma empresa de IA, então a gente sempre usou IA muito ativamente na Taco, mas era tudo muito solto. Né? Então, tinha o LinkedIn Recruiter, a Ashby, que é o ATS, que a gente usa até hoje, muito o ChatGPT, todas as ferramentas do Google, Gemini e tudo mais, tudo isso desconectado. Né? E eu acho que o mais interessante é isso aqui. Isso aqui é a agenda da Bia, isso que é real, é uma foto, não é o Claude que fez para mim essa foto, é de fato a agenda da Bia. Então, assim, vocês entendem que das 9 da manhã até aqui às 5, até às 6 aqui ela deu um bloco porque ela precisava respirar, né? Tipo, ela precisou almoçar, então ela parou para almoçar, ainda bem, né? E parou para respirar um pouquinho às 6 da tarde. Mas a agenda dela lotada de entrevistas, né? Então, a gente media que a Bia tinha, nessa época, uma média de 12 entrevistas. Então, a gente é uma empresa crescendo super rápido, muita vaga, especialmente nesse time. A Bia tinha cerca de 12 vagas por dia. Difícil, né? Era uma realidade complexa. E aí, o que a gente começou a olhar? Vamos ter que mudar. Vamos mudar. E, assim, a gente colocou o Claude desde muito cedo, né, na Taco. E aí, a gente começou a testar. Né? Então, fazer muito teste. E aí, a gente foi para N ferramentas de sourcing. Então, MetaView, Juicebox, um monte de coisa que vocês aqui provavelmente já ouviram falar ou estão testando. E começamos a olhar, beleza, como é que a gente olha do sourcing até a contratação, como é que a gente deixa esse processo muito mais fluido. Né? E aí, lá na Taco, desde o começo, o recrutador ele tem um papel que não é só de recrutar. Ele é um papel que ele mistura o que empresas maiores, eu diria, teria um pouco da pessoa do sourcing, com o HRBP, que entende a área, com o recrutamento e com a pessoa de onboarding. Então, na Taco, a Bia olha de entender o negócio, do sourcing, do recrutamento, até o onboarding. Só que para que isso, né, ela conseguisse fazer esse trabalho de qualidade, né, trazendo a quantidade de vagas que a gente tinha, a gente precisava, de fato, automatizar esse processo. E a gente começou a olhar, então, como eu falei, todas essas ferramentas. A gente olha de forma muito intencional também coisas que outros times estão usando na Taco. E eu sempre falo que funil de recrutamento é igual funil de vendas, né? A similaridade é 100%. E a gente tem que aprender muito sobre o processo de vendas para entender também como a gente melhora o processo de recrutamento. E nosso time de vendas usa o Clay, né? E a gente começou a entender que o Clay também podia ser usado para sourcing. Então, a gente começou a usar o Clay, que é uma ferramenta para trazer para sourcing de empresas. Né? A gente começou para sourcing de candidatos. E a gente começou a automatizar isso. Então, como é que a gente automatiza? Clay, mais o Claude, mais o LinkedIn Recruiter, mais a Ashby e com a Nara, que eu já vou falar para vocês. Então, a gente automatizou 100% o trabalho da Bia nesses 3 grandes etapas do funil, né? Que é atração, então como é que ela olha esse sourcing e faz um outreach em volume, né? Como é que ela olha para o screening de uma forma diferente, e aí na Taco a gente tem um produto que a sorte de ser um RH numa empresa que faz produtos para RH é que a gente começou a tanto ajudar o time a desenhar quanto testar do zero. E a gente faz, então, a gente usa a Nara, a Nara é a nossa AI para recrutamento, que ela entrevista 24/7. Então, todo esse processo de sourcing, né, que antes era a Bia entrar no LinkedIn, ficar catando, né, quais eram os melhores perfis para essa vaga, ou esperar que as pessoas, né, se candidatassem na nossa plataforma. Depois, levar isso para um projeto, né, colocar isso no projeto do LinkedIn, jogar isso na Ashby para, então, fazer uma entrevista. A gente automatizou que hoje o Claude da Bia ele trabalha 24/7. Então, ele está 100% do tempo ligado, encontrando os melhores perfis, para jogar no projeto dela e automaticamente enviar um convite de entrevista para essas pessoas através da IA da Taco, que é a Nara.
Tá? Isso aqui a gente fazia até pouquíssimo tempo, né? Tem uma mudança que a gente fez agora há pouco tempo, que a gente está testando agora. E aí a Nara, ela é uma entrevistadora que entrevista 24/7. Então, ela entrevista a qualquer horário. Então, assim, a gente vê entrevistas no domingo, entrevistas de noite, dependendo do horário que a pessoa preferir, né? E aí, o que ficou, que eu acho que é super importante, o que sobrou para a Bia? Porque assim, isso aqui, eu vou trazer um pouco de números para vocês, melhorou muito o dia a dia dela. O julgamento, né? Então, o que a Bia ela faz de muito bem? É julgar, ela entender, ela conversar com as áreas, ela de fato ser muito atuante de trazer os melhores talentos para a Taco. Então, aqui é um pouquinho, né, de como é que a gente está fazendo hoje, né, que a gente fazia até pouco tempo, né, do Clay, extrair esses perfis, já conectado com o Claude, de como é que isso automaticamente hoje, né? Então isso aqui, esse exemplo aqui, o exemplo de como é que o Clay ele fica rodando e achando os perfis, automaticamente o Claude joga tudo para um projeto que a Bia já tem, tá? E aí isso aqui automaticamente também vai já para o nosso ATS, está tudo conectado. A Bia não precisa ficar olhando perfil por perfil, jogando de uma etapa para outra, né? E aí depois disso vai para a Nara, tá? E aqui, mais do que falar da Nara, que é um produto super bacana que a gente tem, é muito entender como que mudou muito a forma como a Bia trabalha e o que ela precisa fazer hoje, né? Então, o que a Nara tem, né? Na Nara, você configura da maneira que você quiser a sua vaga. Então, hoje a Bia, ela precisa entender muito profundamente do negócio. Ela tem que estar muito próxima do hiring manager, né? Então, ela tem que chegar com a Karen, né, que é a líder dessa área, e com a Jéssica, entender, perfeito, então, quais são os talentos que a gente precisa aqui para a área de Agent Ops. Ou ela tem que chegar no Kaufman, que lidera o nosso time de vendas, por exemplo, esse exemplo é de uma vaga de vendas, entender. Deixa eu entender quais são as metas dessa área, deixa eu entender o que a gente precisa, o que é fator de sucesso aqui dentro, né? Para quê? Para que, de fato, ela consiga criar os critérios de avaliação. Porque imagina que, antes, ela que fazia esse screening. Agora, ela está delegando esse screening para uma IA. Só que, para ela fazer esse trabalho muito bem feito, ela precisa entender muito bem do negócio. E, para isso, ela precisa ganhar tempo. Ela tem que ter tempo de qualidade, de conversa de qualidade com esses gestores, né? Então, ela cria os critérios de avaliação, ela cria o roteiro, porque ela já tinha um roteiro que era dela. Agora, como é que ela ensina? Então, a Bia passou dela ser a pessoa que executava para ela ser uma pessoa que está ensinando, né? Então, eu brinco com a Bia que ela é a grande buddy da Nara. Né? Então, e ela, como que ela também está fazendo esse bate-bola com o hiring manager, né? O hiring manager está junto nessa configuração, né? Para que a Nara encontre os melhores perfis. E aqui tem, né? Então, ela traz os melhores perfis, os perfis que automaticamente já vão para esses gestores entrevistar. Então, aqui muda muito como a Bia, porque antes era ela, sozinha, recrutando. Agora, ela precisa ensinar uma IA a recrutar. Aqui é um pouquinho de grandes números, tá? Só para trazer uma ideia para vocês. Hoje a gente teve ali, a Nara fez mais de 555 entrevistas de screening, tá? E isso economizou 35 dias úteis de trabalho da Bia, tá? Isso aqui foi a partir de abril, tá? E aí o grande ponto é o que a Bia agora faz com esse tempo, né? O que ela faz com esse tempo? Ela faz conversas de qualidade. Ela, de fato, está melhorando o produto, melhorando como que a Nara entrevista, melhorando como esse fluxo, de fato, ele está automático, mas ele é responsável. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande de quem a gente está entrevistando, de quem a gente está trazendo para dentro da empresa, né? Hoje, né, a Nara ela equivale a 65% da agenda de entrevista. Claro que tem algumas entrevistas, tem algumas vagas que a gente não automatizou propositalmente, né? Mas hoje a Bia, esse quote aqui é da Bia, que a gente estava conversando essa semana, ela falou: a Nara não substituiu horas existentes, ela absorveu uma camada que antes ia cair na minha agenda e que eu não ia dar conta, né? E essas conversas de qualidade, ela não ia conseguir fazer, nem com algumas vagas que a gente decidiu não colocar com a IA, nem, de fato, ela conseguir entender o negócio para trazer os melhores talentos, de fato.
E aí aqui agora a gente está fazendo um teste, é um produto novo que a Nara antes ela fazia só o screening e agora ela está fazendo todo o processo, ela está começando a fazer. A gente como eu falei, né, é um privilégio estar numa empresa que a gente mesmo constrói o produto, porque é um teste que a gente está, é um projeto que a gente está testando, da Nara ser todo, né, esse layer de olhar do sourcing até o screening, conectar com o meu ATS e aí, obviamente, que a gente usa a folha e o HRS da Taco também e isso conecta automaticamente para a Bia poder fazer o onboarding dessas pessoas. Então, todo esse funil que vem lá do sourcing, né, passando pelo recrutamento, né, com o ATS conectado e conectado na nossa folha de pagamento, tudo isso é um fluxo só, tudo isso é a responsabilidade de uma pessoa só. E ela só consegue fazer isso porque, de fato, a gente mudou o trabalho dela. E aí, o que é mais rico aqui é esse depois, né? Então, assim, hoje ela consegue ser dona de ponta a ponta, né? Então, do sourcing até essa contratação, e isso muda muita coisa, né? Então, assim, a gente na Taco, a gente sempre usou o mock, né? Então, assim, na Taco, quando a gente vai abrir uma vaga, a gente não faz simplesmente um job description, a gente faz um mock, e nesse mock, o que tem? O M é de missão. Então, qual que é a missão dessa vaga? Tá? Qual que é a missão? Objetivo. Quais são os objetivos também para essa vaga, né, dessa posição que a gente abriu? E o C, que são as competências, né? Então, a gente coloca muito, a gente olha quais são as competências para aquela posição. Então, quais são as competências que eu preciso para a posição de executivo de contas? Quais são as competências necessárias para uma posição de designer? Enfim, né? E ficou muito mais, ainda mais importante esse mock estar muito bem construído, porque é ele que alimenta a IA. Se o mock não é bem construído, a IA não vai conseguir fazer uma boa entrevista, né? E ela consegue ser essa responsável por treinar a IA e ser a buddy dela, né? Então, também o papel dela amplia dessa tiradora de pedidos para, de fato, quem está treinando essa IA. Tá? Mas eu acho que... Então, essa história da Bia, tá? Eu trouxe ela muito para a gente conversar sobre o que essa mudança de processo e do papel da Bia impactou no dia a dia, tá? E isso, eu trouxe a Bia como exemplo, porque ela é uma recrutadora, mas assim, eu posso trazer o exemplo do Bruno, né? Então, o Bruno, que trabalha no nosso time de vendas também. O que o Bruno fazia em abril para o que o Bruno faz hoje é totalmente diferente. O trabalho dele mudou também, né? Ele brinca comigo que o Claude hoje é o segundo cérebro dele, né? Então, assim, que hoje ele chega para uma reunião de vendas muito mais preparado, que hoje ele tem muito mais tempo de qualidade com os clientes, né? E o time de Agent Ops, que eu falei também, nosso time que atende os clientes, mudou completamente a forma como o time trabalha. O time hoje um time um time orquestrador de agentes, né? Beleza, então, não é só o trabalho da Bia, é o trabalho de várias áreas que mudaram com o IA. E aí, quando a gente olha para isso, a gente tem que perceber, ok, mudou o trabalho, o que eu preciso fazer agora? Mudou o onboarding, né? Então, assim, a forma hoje como uma pessoa, como eu olho para o onboarding de pessoas na minha empresa é totalmente diferente de 3 meses atrás. Eu estava numa outra mesa, eu comentei que agora em setembro volta uma pessoa no meu time que estava de licença de maternidade, né? Ela saiu de licença em fevereiro. Agora, quando ela voltar, não é simplesmente, oi, Gabi, tá aqui, deixa eu te mostrar quais são os projetos desse semestre que você vai estar envolvida. É muito sobre, Gabi, vem aqui, que a gente vai fazer um onboarding de novo. Quando a Gabi saiu, não tinha Claude, a gente não usava o Claude ativamente, agora a gente usa. Agora, assim, não existe mais a gente trabalhar sem o Claude, sem outras ferramentas também próprias nossas da Taco, ou não, quando ela saiu em fevereiro. Então, quando ela voltar, ela vai ter um onboarding próprio. Em vendas, porque eu comentei, né? Em vendas a gente tinha 4 meses de rampa, que a gente fala, né? Para o vendedor, até o vendedor ter 100% da cota dele. A gente diminuiu já esse tempo de rampa, porque a gente entendeu que hoje ficou muito mais rápido também esse acesso ao conhecimento. A gente tem uma plataforma hoje de IA para vendas que treina os vendedores. Então, ela vê todas as calls, tanto de BDR quanto de vendedor, e ela dá feedback na hora para esse vendedor, e ela também cria vários
treinamentos lá dentro para esse vendedor poder fazer. Então, o onboarding dele também mudou. Então, como é que a gente olha para isso? Outra coisa, o workforce planning. Como é que a gente olha agora para a organização do time? Né? Então, assim, quantas pessoas eu preciso? Isso muda também, né? Então, assim, eu tenho uma IA que deixou o meu time mais produtivo. O que eu faço com esse tempo do time? Né? Eu preciso trazer mais pessoas? Eu não preciso? Né? Então, como que eu olho também para esse headcount planning muda completamente. A gente tem que ser muito intencional em relação a isso também. Performance review. Gente, assim, independente do modelo de performance que você usa, se você usa anual, semestral, se você usa contínuo, né? Como que você avalia a performance das pessoas ao longo do tempo e ao longo dessa evolução da IA também é muito importante, né? E aqui o ponto não é eu entender obviamente que fluência é importante, a fluência da Bia, porque tudo isso que eu trouxe aqui não foi uma coisa só que a gente trouxe como liderança, mas também uma proatividade muito grande dela em fazer isso acontecer e buscar recursos para isso também, né? Mas como é que a gente olha e fala assim, beleza, então assim, quais são os indicadores, né, que eu meço sucesso no time de people e como que a IA, de fato, né, apoiou para que a gente movesse esse ponteiro. Como esse ponteiro foi, como que isso impactou nos indicadores do negócio, né? Então isso é dessa forma que eu meço a IA dentro de performance quando eu olho para a Bia, né? Metas. Mesma coisa, eu tenho que revisar como é que eu estou setando as minhas metas, dado que o meu processo mudou completamente. A organização do time é a mesma coisa, né? Então, como eu comentei com vocês, se antigamente eu precisava de uma recrutadora só para olhar especialmente para uma parte do funil, agora eu consigo ter uma pessoa que olha de ponta a ponta, né? Então, assim, isso muda também a forma como eu organizo esse time, né? E, de fato, treinamentos. Então, como é que a gente olha para a fluência de IA e como é que a gente olha para outros treinamentos ao longo da jornada. Então, a conversa aqui é muito mais sobre, ok, a IA é uma ferramenta, a gente tem várias formas de automatizar o nosso trabalho, tem casos reais, eu quis trazer um caso real do que a gente fez, mas muito para trazer que tudo muda com isso, né? Como que a gente olha para os times, como que a gente organiza as empresas, como a gente faz o onboarding, muda com de fato, quando a gente coloca IA, e isso é muito importante, né? E aqui, assim, como eu falei, né, o trabalho da Bia ele mudou, porque o processo inteiro foi redesenhado, então é o nosso papel olhar para os processos do nosso time e como que a gente tem que redesenhar, mas isso está acontecendo na empresa inteira, então a empresa inteira está mudando, tá? E a gente tem que, de fato, olhar para esse processo, ser muito intencional em relação a isso, tá? Então, agora sim, eu vou deixar a Carlinha aqui, a gente vai trocar fazer um bate-bola aqui sobre isso. Bora. Mas era muito mais para trazer esse pano de fundo para vocês, que, de fato, a gente precisa olhar o que está acontecendo, como é que a gente está se reinventando dentro das nossas empresas e como é que isso está impactando a vida do nosso time e dos times também que a gente atende. Amei, Ju. Vocês estão me ouvindo? Boa. Bom, pessoal, sou a Carla. Para quem não me conhece ainda, eu estava aqui mais cedo. Sou sócia da OneVC, que é um fundo de investimento, e também fui head de pipa a minha vida inteira. E hoje eu fico mais no bastidor. E a Ju se tornou uma grande parceira minha. Então, a gente criou uma amizade, acho que trabalhando tanto juntas. E eu aproveito muito para ver esse tipo de iniciativa e me inspirar. E até pensar assim, o que eu faria se eu fosse RH agora? Por onde eu começaria? E eu acho que, falando um pouco de mim rapidinho, a minha vida inteira foi recrutar, 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 recrutar. E, óbvio, eu acho que é muito interessante você pensar sobre onde eu deveria começar tarefas repetitivas. Volume é o melhor lugar para você, talvez, começar e testar. Então, acho que é mais um ponto aqui de recrutamento, volume, acho que é o lugar ideal para você olhar a tarefa repetitiva. E dá um medo, assim, né? Então, assim, acho que tem muito receio ainda, né, Carla, um pouco de como é que eu vou fazer isso. E o que a gente olhou com muita intencionalidade foi, a gente tem que testar, senão a gente vai ficar estagnado, né? Então, num primeiro momento foi, beleza, quais são as vagas, quais são as áreas que a gente está disposto a começar esse teste, né? E aí tem uma coisa que é muito importante, quando eu falo desse tempo que a Bia ganhou, é o tempo hoje que ela tem de troca. Tá? Isso é muito, muito importante. Então, assim, a maior troca que a Bia tem hoje é com a Karen, é com o Kaufman, né? Que é de olhar com eles e falar assim, beleza. Então, assim, são essas pessoas que hoje eu não estou mais tocando, porque a Bia, assim,
essas pessoas estão chegando diretamente para o hiring manager já entrevistar, e aí tem um feedback do hiring manager para ela, né, para a gente entender, tá certo, não tá, o que a gente tem que mexer, né? Então, esse tempo de qualidade de conversa era um tempo que ela não tinha. Né, você sabe que eu acho que eu sempre pergunto para as pessoas quando elas vão recrutar qual que eu acho que é, qual que na visão delas é uma etapa mais importante do processo todo. E para mim o briefing, que é onde você se conecta com o gestor, entende de fato as dores da área. Muitas vezes o recrutador não tem esse tempo, não sem tempo, irmãos, né? A gente tem que executar e trazer perfil, todo mundo correndo contra o tempo. E aí esse chapéu de BP, de você também conseguir mudar a forma como você trabalha, entrar mais no time, talvez seja onde a Bia ganhou esse tempo de ser estratégico, é isso, né? Você entender melhor seu cliente, conseguir resolver melhores as demandas. Então, talvez, ouvindo você falando, ficou muito claro isso para mim, do tempo de qualidade com o time para ela ser mais cirúrgica nas pontuações dela. Ju, queria fazer uma pergunta. Tem muita empresa aqui que não é AI native e eu acho que a pauta hoje foi muito sobre a tecnologia é uma commodity. Pessoal, perguntas, esqueci até disso. QR Code aqui, por favor, ajudem a gente responder suas questões. Voltando. São AI native? Sim, e hoje ficou muito claro que tecnologia é quase que uma commodity, que a gente precisa trabalhar a liderança, a mindset do time. Queria saber, assim, entrando no seu chapéu CHRO, não só talvez em RH, mas como um todo, o que você acha que mudou em termos de competências para recrutar time? Onde vocês estão olhando? O que vocês enxergam no processo? Se tem uma outra pergunta meio carta na manga que você pode até dar de dica, o que a gente vai olhar? Porque também ficou muito claro sobre o perfil das pessoas está mudando e a gente precisa subir a nossa régua em relação às pessoas que estão mais abertas à adoção e etc. Então, conta um pouco para a gente o que você enxergou antes da sua vida passada, quinto andar, e o que mudou. Olha, mudou muita coisa, né? Mas eu acho que vem mudando, e assim, nos últimos 2 anos ficou ainda mais forte, de como é que a gente olha para pessoas que são céticas. Então, assim, a gente fala no Taco que tem tem 3 tipos de pessoas, né? Então, assim, tem os céticos, né? Tem aquelas pessoas que, beleza, eu não sou um AI native, né? Então, assim, eu não nasci ontem, mas eu estou a fim de entender, eu vou estudar e eu vou, de fato, aprender, porque eu entendi que o mundo mudou. E quem é mais AI native, né? Que são, né, os early adopters, né? A gente fala lá que a gente não quer os céticos. Tá? Na nossa empresa, a gente é uma empresa de IA, não tem como a gente ter os céticos lá, né? Então, a gente é muito intencional olhar para isso. Mas também a gente entende que as pessoas, que a gente está numa curva de aprendizado também, né? Então, a gente olha muito para potencial. Então, as perguntas, claro, que elas vêm para entender o que as pessoas já construíram. Então, é bem importante, a gente quer saber o que você construiu. Não necessariamente no seu trabalho, porque a gente também... Como você usa a ferramenta na sua rotina. Exato, porque tem várias empresas que, assim, minha empresa não me deu o Claude ainda, minha empresa não me deu o GPT ainda. Então, assim, a pessoa fica, putz, tá, mas beleza, mas o que você fez com o seu GPT gratuito, entendeu? Então, tem isso, e tem muito de potencial, né, que é olhar para a curiosidade, que é para olhar, de fato, com a gente conseguir separar quem é cético. Porque hoje, na Taco, de fato, os céticos, eles não têm vez, assim, eles não vão conseguir performar bem lá, sabe? Porque não é o que a gente espera. Então, até a gente tinha falado que eu olho, né, para um perfil de founder sobre curiosidade intelectual, sobre baixo ego, e a gente vê que as pessoas mudam de opinião, mudar de opinião é importante, principalmente nos dias de hoje, então acho que são coisas que a gente pode olhar. Eu queria perguntar para você sobre rituais na empresa. Então, você já está usando algo para performance, para compensation, ou ainda está nessa camada de recrutamento, que eu acho que tem bastante espaço ainda para explorar? E depois queria também já aprofundar, acho que a pergunta que, quando a Ju me contou sobre a Nara, faz um tempo que eu já sei, eu falei, nossa, mas será que eu aceitaria ser recrutada e entrevistada por uma máquina? E existe uma certa preconceito, e que eu acho que a gente tem que estar todo mundo aqui muito disposto a quebrá-lo. E talvez as vagas mais de volume, vagas mais júniores, a gente sente que é o melhor lugar para testar. Então, acho que eu fiz já 2 perguntas grandes aqui. Então, a primeira é sobre rituais e se você usa AI em outras situações na firma, e se você pode dar um exemplo. E depois a gente vai para talvez um pouco de preconceito e usabilidade, se quiser dar exemplo. A gente hoje, de novo, né, eu acho que a gente está numa bolha, tá? A gente está numa bolha de ser uma empresa de tecnologia e de ser uma empresa de IA, né? Então, hoje a gente usa IA para tudo dentro da Taco, né? Claro que, mesmo sendo uma empresa de IA,
a gente foi melhorando todos esses rituais, né? Então, assim, como é que a gente leva para o all hands o que o time está fazendo, ou como é que a gente tem canais muito dedicados no Slack para poder fazer essa troca. O Gadotti comentou que eu achei genial. Desculpa, Ju, te interromper, mas aqui a gente está no que ele criou um canal do Slack onde as pessoas dividem com os times, com a empresa inteira, coisas que eles fizeram que estão dando muito certo. Porque tem uma parte do adoption, que é essa parte do engajamento. Você vê que está dando certo. Eu acho que todo mundo fica na ansiedade de quero fazer, vou fazer, mas de fato que está sendo executado. Eu achei isso uma dica genial e que amanhã provavelmente todo mundo já consegue colocar em prática. Exato, exato. E tem muito dele, assim, sabe? Então, ele foi o cara que sempre puxou isso, né? Então, assim, eu acho que tem uma questão muito de exemplo também. Né? Então, assim, como é que de fato... E aí eu vou trazer o exemplo até da Jéssica, que é a liderança do nosso time de Agent Ops, que é um time de operações, que é um time que, com background de DP, que não é um background de tecnologia, e hoje é um time, de fato, orquestrador de agentes. Tá? Então, assim, é um time que, de fato, está criando muita coisa, muita skill, está criando muitos agentes para apoiar o dia a dia delas e o dia a dia na troca com os clientes, né? Então, assim, por entender que de fato mudou, né? E aí, até essa semana, uma pessoa do time, que ela acho que ela está aqui, a Gabi, ela criou todo um repositório de skills para organizar como essas skills são usadas pelo time, sabe? Então, assim, a empresa toda vai se moldando. E aí tem uma outra coisa que é muito legal, que é bem de cultura, que é toda essa parte de colaboração. Eu sempre falo para o meu time, se alguma está muito difícil, não está certo. Você pergunta para alguém, né? E a gente está num modelo que a gente está presencial, então, assim, olha para o lado, né? Eu estou olhando aqui o Stan, que está aqui na minha frente, o Stan, a gente olha para o Stan, pergunta para o Stan se o jeito que você está fazendo é a melhor forma. E esse exemplo que eu trouxe aqui do Claude, do Clay, vinculado no Claude, vinculado no LinkedIn, a Bia começou a fazer isso, travou um pouco, chamou o Stan e foi lá e eles fizeram juntos, sabe? Então, como é que você também tem uma cultura aberta ao erro, aberta a poder bater no vizinho e falar, puta, vem aqui, vem me ajudar, tem uma forma melhor de fazer, sabe? E é independente de ser uma pessoa da tecnologia ou não. E a tua última... Sobre certo preconceito de adoção da ferramenta, porque a Ju me contou, falou assim, cara, quando a gente lançou esse produto, o próprio time fica no momento do caraca, tem um time muito empolgado que está usando e normalmente a gente está quebrando um paradigma. Como que você enxerga essa questão dos preconceitos e como que você faz isso na própria empresa, que a AI Native tem um produto, como que vocês usam isso para comunicar o time, quebrar esses preconceitos? Você tem alguma ferramenta, alguma dica? Assim, acho que a primeira vez quando a gente decidiu, né, quando a gente de fato, né, começou a testar na área, a gente pensou, beleza, a gente vai testar em algum lugar, né? E aí, obviamente, que o primeiro impacto, tanto da recrutadora quanto do hiring manager pô, mas vai testar aqui na minha área, eu vou testar na minha vaga, né? Então, teve um pouco da gente passar essa arrebentação. E a gente conseguiu passar bem essa arrebentação com essa proximidade, né? Então, assim, vou ser super honesta com vocês. As primeiras, porque a Nara, ela traz, né, um ranking ali, né, de compatibilidade com a vaga, né? Se é forte, se é alta, se é baixa, se é média, né? E as primeiras pessoas que a gente estava passando para a Karen fazer entrevista, estava com compatibilidade forte ali, a Bia passou e a Karen voltava para a Bia e dizia assim, não, passou pessoas aqui que não estão aderentes ao que a gente precisa para a vaga. E aí entra toda como que a Bia foi buddy, como ela é hoje, né, até hoje, né? E a Moni das vagas que ela faz, que é em tecnologia, buddy da Nara para... Beleza, então deixa eu entender com a Karen por que essas pessoas que a Nara estava colocando como forte não atenderam aos requisitos que a Karen, né, o que a Karen esperava, e como é que a gente volta nesse loop e a Bia vai lá e recalibra a Nara, né? Então teve isso, a gente teve casos sim, inclusive de pessoas numa outra vaga, uma vaga de vendas, que a pessoa mandou uma mensagem para a Bia e falou assim, eu não vou ser entrevistada por uma IA, eu achei que eu ia ser entrevistada por você, né? E a gente volta e fala para ela, você vai ser entrevistada pelo produto que você vai vender. Né? Então, assim, mas claro, né? Então, assim, explicando para as pessoas por que daquilo. É um desafio ainda, mas a gente está conseguindo passar bem. Aos poucos. E Ju, vocês treinam o time?
existe algo que na entrevista, até no processo seletivo, eu conheço a pessoa que está liderando o produto na Taco, me contou que tem vibe coding em testes para recrutar. Para recrutar para a Taco, além dessas perguntas para entender competência, curiosidade, existe algum teste onde você deixa a pessoa usar Claude, não sei, GPT, existe isso ou não? Cada área tem sua forma de recrutar. Não para vagas de volume, para vagas talvez mais sênior, que vocês estão usando um método mais tradicional de recrutamento. Tu diz assim, a pessoa, o hiring manager... Sim, algum desafio técnico, por exemplo, que você exige que a pessoa use? Sim, sim. Acho que o processo ele é muito aberto para a gente, cada hiring manager, junto com a recrutadora, entender qual que é a melhor forma, né? Então, o Vicente olhou para mim e falou assim, eu quero colocar um case aqui que a pessoa vai codar uma solução, enfim, vou dar um problema para ela, ela vai fazer, ela vai codar. Beleza, vamos colocar. Então, assim, a gente dá muito essa liberdade para o hiring manager, junto com a recrutadora, entender qual que é o melhor processo que eles entendem para trazer o talento, né? Porque, de novo, assim, o importante é a gente ter as pessoas certas nas cadeiras que a gente precisa dentro da Taco, né? Então, isso Vou trazer uma pergunta um pouco de gestão, do papel do gestor. Não sei se vocês têm levels ou alguma descrição de carreira, o que é esperado da gestão. Existe já uma expectativa sobre o gestor ter uma postura para ter esse time mais orientado a AI? Ou a gestão mudou, certos rituais mudaram? Como que vocês estão em relação ao papel do líder na Taco? Não, 100%. Curiosa. 100%, assim, não tem como a gente desconectar o papel do líder, né, com, de fato, como é que os times estão usando IA e como os times estão performando com IA, né? Então, assim, não é simplesmente, vai lá e usa, mas, de fato, trazer o time para perto e conseguir trazer essas métricas. Então, como eu falei de vendas, né? Então, assim, o Kaufman hoje tem o Triple Session, que é essa plataforma que hoje faz essa leitura de todas as calls de vendas e ele usa isso como insumo de treinamento de one-on-one para o time, né? Então, assim, tem N exemplos. Hoje, a liderança ela é fundamental para que tanto a adoção de IA, e a nossa adoção ela é muito alta porque a gente é uma plataforma de IA, mas de que forma a gente está usando a IA para mexer o ponteiro. Acho que na Taco é menos sobre a adoção de IA e muito sobre como é que a gente está fazendo com que o ponteiro, de fato, ele se mova e a gente alcance os resultados através, né, do uso da ferramenta. E acho que a gente falou bastante sobre o mindset, cultura de adoção, que o RH, o time de pessoas, é um time catalisador. Eu acho que talvez seja o maior roadblock, como a Erika Giannini falou. Então, talvez a gente está aqui para todo mundo sair inspirado para pensar, bom, como que eu posso voltar para casa e pensar dentro da minha estrutura, conhecendo meu líder, meu CEO. O que você dá de dica hoje, Ju, para você, para seu exemplo? Óbvio, AI Native, a Taco começou assim, mas onde você enxerga que são as principais alavancas de um RH para trazer a pauta, talvez até para o seu time, começar às vezes dentro de casa, assim, do time? A minha formação é em engenharia, então assim, eu gosto de tomar decisões baseadas em fatos e dados, tá? É muito difícil para mim não tomar decisões baseadas em fatos e dados, tá? Eu não contei a minha trajetória rápida, mas eu não vim do mundo de People. Eu vim para People em 2020, quando a Erika Giannini, que estava aqui no palco, me convidou. Eu achei ela uma louca por fazer isso. É meio doida, mas ela é muito que boa. Eu vim do mundo de business. Então, para mim, sempre tem que olhar para resultado. Assim. Então, e aí, onde começar? Onde é que está o problema? Olha para a tua área, mapeia os processos, entende? Onde é que tem um problema grande aqui? Que vai ter grande retorno também. Então, assim, recrutamento é um problema grande, né? Que assim, fazendo e que hoje o que a gente consegue fazer ali de automações vai trazer um resultado muito grande. Então, às vezes, coisas pequenas que tragam resultados muito grandes, é por aí que eu começaria. Exato. Legal. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês de novo. Ju, amei. Mais Obrigada, uma. Carla. Obrigada. Valeu, gente. A gente vai estar por aí, se quiserem conversar. É isso. É isso. Obrigada.